E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar um pouco a disciplina de lógica de programação, certo? E vamos trabalhar o Portugal, né, que é um pseudocódigo, que utiliza uma linguagem com regras definidas. E ele também tem uma estrutura formal, que é o que a gente vai aprender durante essa aula. Então, primeiro, nós iremos aprender quais são os componentes desse algoritmo, desse pseudocódigo. E depois a gente vai trabalhar um pouco com a estrutura sequencial, que é essa que está aqui, certo? Começando aqui no primeiro ponto, nós vamos trabalhar um pouco a sintaxe do Portugal que a gente vai utilizar. Então, o Portugal que a gente vai utilizar, ele tem essa seguinte sintaxe básica, né? Todo o algoritmo ele vai ter que começar com esse nome aqui, algoritmo. Não importa se é todo em maiúsculo e todo em minúsculo, mas na frente a gente vai ver que isso não importa para esse pseudocódigo. E depois nós temos as declarações das variáveis, o bloco de comando e, por fim, obviamente, o fim do algoritmo. Então, aqui nós já temos dois comandos básicos do pseudocódigo. Nós temos o algoritmo e nós temos o fim do algoritmo, que isso vai corresponder em outras linguagens como o início e o fim do nosso programa. E no meio nós temos as declarações de variáveis e nós temos os blocos de comandos. Então, essa é a sintaxe básica do algoritmo que a gente vai utilizar, que é o pseudocódigo, que é também conhecido como português estruturado. Na declaração das variáveis, que é o primeiro item que a gente tem lá, depois do nome algoritmo, as variáveis nessa estrutura elas são declaradas dessa forma. Você coloca o nome da variável e depois o tipo de dado que ele possui. Todas as variáveis elas devem ser declaradas. A gente já viu isso em aulas anteriores, que as variáveis elas vão ser guardadas em um espaço na memória do computador. E aí, fazendo a analogia à nossa cômoda, né, onde a gente guarda as roupas, nós temos as gavetas, onde cada gaveta eu vou guardar um item que eu utilizo. Guardar as meias, as blusas, os shorts, as roupas de sair. Então, no caso, para as variáveis dentro do algoritmo aqui, funciona mais ou menos dessa forma. Eu tenho que dizer qual é o nome da minha variável e tenho que dizer qual o tipo de dado que ela suporta, que é para poder ser feita uma organização dentro da memória do computador. Esses tipos de dados a gente vai já aprender, vai aprender um pouco mais na frente. O que eu quero aqui é que vocês entendam só como a gente declara essas variáveis. Aí, para declarar essas variáveis, na declaração dessas variáveis, eu tenho que seguir algumas regras. Então, não é qualquer nome de variável que eu tenho que dar. A primeira regra do Portugal é que os identificadores podem conter números, letras maiúsculas, letras minúsculas e o caractere sublinhado, que a gente conhece por underline. Então, os identificadores do algoritmo aqui, no caso as variáveis, que é o que a gente está trabalhando, eles podem conter números, letras maiúsculas, letras minúsculas e o underline. Só que a gente tem que prestar atenção para isso. O primeiro caractere da minha variável, ele deve ser uma letra ou underline. Você não pode começar a variável por um número ou então um caractere especial. Você só pode começar por uma letra ou pelo underline. Não são permitidos espaços em brancos, nem caracteres especiais. Nem no começo, nem no meio, nem no fim. Os caracteres especiais não são permitidos para identificar variáveis. Então, aqui a gente tem um exemplo de alguns caracteres especiais, né? Exclamação, arroba, a cerquinha aqui, o cifrão, porcentagem, enfim. Nenhum caractere especial, com exceção do underline, pode ser utilizado dentro das variáveis. Outra questão é que as variáveis, se elas forem compostas, por exemplo, soma total. Soma total ou é junto ou é separado por underline. Ele não pode ser separado por espaço, que espaço também é tido como um caractere especial. E eles também não podem coincidir com as palavras reservadas da linguagem de programação. O que é essas palavras reservadas? As palavras reservadas da linguagem de programação,
elas são as palavras que já são utilizadas como comando dentro da linguagem. Então, por exemplo, para determinar o início de um algoritmo, eu tenho que colocar o nome algoritmo. Então, não posso dizer que algoritmo é uma variável, porque ela é uma palavra reservada, ele já é um comando. Então, tem o fim, algoritmo, fim, falso, faça, literal, lógico, não, numérico, ou, para, passo. Então, todas essas palavras não podem ser utilizadas para identificar uma variável dentro da programação. Perceba outra coisa também. Quando for um comando ou uma variável, você não pode acentuar. Ele nem aceita a acentuação e nem aceita a cedilha. Isso é uma norma do algoritmo, é uma regra. Se você, na hora que você estiver utilizando lá seu programa, você colocar uma cedilha ou então uma acentuação, se for um comando ou o nome de uma variável ou de uma rotina, a gente vai aprender mais na frente o que são essas rotinas, não pode ter acento nem um cedilha. Agora, se for uma mensagem, se o que está escrito estiver entre aspas, aí você pode utilizar a pontuação, a cedilha, sem problema nenhum. Então, nessa questão de identificadores de variáveis, quais são os identificadores válidos que o algoritmo aceita? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o editor de texto. Os identificadores válidos que eu posso colocar. Eu posso ter o X, eu posso ter, por exemplo, um Y, eu posso colocar média, eu posso colocar nota 1. Todos esses são identificadores válidos. Se for, por exemplo, um composto, eu tinha falado, salário, pode ser underline atual, ou então eu posso colocar soma total. Mas eu não posso colocar, por exemplo, aqui um espaço. Isso seria um identificador inválido. Se eu colocar salário atual, isso é inválido, porque ele não aceita o espaço. O espaço é tido como um caractere especial. Outra questão aqui também é, por exemplo, se eu quiser declarar uma variável começando por um número, um nome. Não pode. Isso não é permitido. Então, para os identificadores válidos, eles têm que começar com letra ou então com underline. Então, underline, soma total. Aí tudo bem. Se eu colocar qualquer outra coisa, não é permitido. E se eu por acaso colocar dessa forma, também não é permitido. Não é um identificador válido. Vou voltar aqui. Certo? Então, continuando aqui, isso foi nossas declarações de variáveis. Agora, falando um pouco sobre os tipos de dados. Os tipos de dados do algoritmo, eles são numéricos, que são usados para variáveis que devem armazenar números. Então, eu tenho menos 23, menos 23.45, 0, 98, 346.89. Então, quando eu declarar uma variável como numérica, ela só vai aceitar números. Pode ser negativo, nesse caso aqui, pode ser positivo, pode ser real ou pode ser inteiro. Inteiro é aquele que não possui a vírgula ou ponto. No caso que aqui, os números a gente separa por ponto, a gente não separa por vírgula. Tem que lembrar disso. Podem ser lógicos, e aí eles só vão assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Então, quando eu declarar uma variável como lógica, ela só vai aceitar esses dois valores, verdadeiro ou falso. E podem ser literal, que é usado para armazenar um ou mais caracteres. E aí pode ser maiúsculo, minúsculo, números e caracteres especiais. Por que que aqui aceita caractere especial? Porque percebo que quando eu declarar como literal, ele vai ter que estar entre aspas. Aqui não está, mas foi só um erro de digitação, mas tem uma aspazinha aqui e tem que ter uma aspazinha aqui, iniciando e fechando o nome literal. Então, os tipos de dados do algoritmo que a gente vai utilizar somente são esses: numérico, lógico e literal. Ok? Ainda com relação aos tipos de dados, como eu tinha falado anteriormente, eles não são case sensitive. Ou seja,
eles não vão fazer distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Aqui é não. Opa, tá. Não. Não são case sensitive. Eles não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Aqui está um exemplo. Java é a mesma coisa de Java maiúsculo, a mesma coisa de Java todo minúsculo, a mesma coisa de J maiúsculo, A minúsculo, V maiúsculo, A minúsculo. Ok? Por que eu quis dizer isso? Porque quando você está trabalhando lá, por exemplo, com a linguagem Java, que é o nosso exemplo aqui, lá ele faz distinção. Esses três nomes aqui para a linguagem Java, eles são diferentes, porque ele faz distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que o comando de atribuição que vai ser utilizado por essa linguagem é a setinha. O que é esse comando de atribuição? Ele tem a mesma função que o igual tem lá para a matemática. Quando eu coloco x lá na matemática igual a 5, então eu estou dizendo que o valor de x é 5. Só que aqui no algoritmo, o igual ele já tem uma função. Então não vai ter como eu utilizar a igualdade com essa função aqui no algoritmo. Então o que foi que fizeram? Colocaram a setinha para substituir aqui a função do igual. Mas professor, como é que eu vou colocar essa setinha lá na minha programação? E aí, pessoal, quando vocês estiverem utilizando o programa de execução, vocês vão fazer o seguinte. Quando vocês forem atribuir alguma coisa lá, por exemplo, x igual a 5, nós vamos botar x, aí vão pegar o sinal de menor que e o sinal de menos. E aí ele vai entender que é um sinal de atribuição. Então, quando estiver programando lá no nosso aplicativozinho, lá no programa de execução dos algoritmos em Portugal, você vai utilizar o menor que e o sinal de mais para criar a setinha de atribuição. Ficou entendido? Então, aqui no algoritmo, a igualdade ele não é utilizado para atribuir valores. Ele é um operador relacional, que no caso ele vai comparar essa variável com essa, que a gente vai ver daqui a pouco. Só voltar aqui no computador. Então, está aqui os exemplos de atribuição de valores. X, atribuição 4. Então, quer dizer que x vale 4. Nesse caso aqui, nós temos um processamento, que é uma operação matemática. Ele está somando x mais 2. Então, se em cima eu disse que x valia 4, o valor de x agora vai ser 6, porque 4 mais 2 é 6. Aqui um exemplo de um literal. Aula. Percebam que ele está entre aspas. Então, estou dizendo que o y tem o valor agora de aula. Quando for literal, não pode esquecer da aspas. E uma variável lógica, teste aqui, que eu estou dizendo que ela é falsa, ou seja, falso. Então, vocês não vão botar falsa ou verdadeira. Quando for um valor de uma variável lógica, é falso, verdadeiro. Ou é falso, ou é verdadeiro. Tranquilo? Espero que sim. Então, vamos dar uma passada. Quais são os comandos de entrada e saída utilizados nesse algoritmo? O comando de entrada é o comando leia. Então, esse comando de entrada ele vai ser utilizado para instruir o computador a receber dados digitados pelo usuário e armazenar, no caso, em uma variável. Então, no caso, em Portugal, esse comando de entrada aqui, por exemplo, ele vai servir para guardar os valores que você digitou no teclado. E aí, eu tenho duas formas de utilizar o leia. Eu posso utilizar só com uma variável ou com várias. Quando eu estiver usando com várias, eu só preciso separar por vírgula. Já que no caso o comando de saída é o escreva. E aí o escreva, ele vai pegar os valores e vai mostrar na saída. No caso, por exemplo, na tela do computador, ou na tela do celular, ou na tela do notebook. E aí o escreva, eu também posso utilizar de duas formas. Só para ele mostrar o nome da variável, ou então, no caso, para ficar mais fácil para o usuário que está utilizando seu programa, ele vai ter uma mensagem aqui. Então, por exemplo, entre aspas, conteúdo de y é igual. Aí eu separo por vírgula.
Então quer dizer que se eu executar essa saída aqui, ele vai mostrar essa mensagem. Percebam que o que eu falei para vocês, quando está entre aspas, pode utilizar a acentuação. Então, conteúdo de y é igual, aí vírgula, aí dependendo do valor de y, ele vai mostrar na tela qual é esse valor. Então esse é o comando de saída. Comando de entrada, leia. Comando de saída, escreva. Um outro componente bastante interessante na programação, qualquer tipo de programação, são os comentários. Então, os comentários, eles são textos que podem ser inseridos em código-fonte. E aí, qual é o objetivo dele? É documentar seu programa. Lembrando que os comentários eles vão ser ignorados pelo compilador. Então, durante a análise do seu programa, na hora que ele estiver executando, esse comentário não vai entrar na execução do programa. Então, qual é a função do comentário? A função do comentário é orientar o programador sobre os diversos itens que estão ali na programação. Então, eu posso colocar lá um comentário lá nas variáveis. Variável inteira, determinada para nota. Então, eu estou indicando que aquela variável vai ser uma nota. Então, é para orientar o programador. O comentário que a gente tem aqui no Portugal são essas duas barras. Então, essas duas barras são chamados comentários de uma única linha. O que é que vai ser comentário? O que está na frente dessas duas barras até encerrar a linha. Na outra linha, esse comentário ele não existe mais. Se eu quiser comentar outra linha, eu vou ter que abrir duas barras novamente. Então, por isso que ele é chamado de comentário de somente uma linha. Tudo que está na frente dele vai ser comentário. Tudo que está atrás é comando do programa. Por exemplo, estamos em casa. Então, aqui é um comentário. Vai até onde? Até o final da linha. Se eu começar uma outra coisa aqui, ele já não vai ser mais comentário. E aí, falando um pouco dos operadores. Nós temos três tipos de operadores no Portugal. Nós temos os operadores aritméticos, que aí são os mesmos que a gente tem na matemática, só que para uma questão de utilização do computador, ele muda o sinal de multiplicação e muda o sinal de divisão. Então, nós temos o mais, o menos, a multiplicação, que é um asterisco, a divisão, que é uma barra, o sinal de mais e o sinal de menos. Então, quando eu colocar aqui no Portugal mais x, quer dizer que o x vai ser multiplicado por mais 1. Quando eu coloco menos x, quer dizer que o x vai ser multiplicado por menos 1. Isso aqui é só para fazer aquela regra de sinal. Se o x for negativo e multiplicar por menos 1, menos com menos é mais. Então, a variável passa a se tornar positiva. Os outros operadores são os operadores relacionais, que são os mesmos da matemática. O que muda é a forma gráfica dele, como ele é desenhado. Ó, como eu falei para vocês, o sinal de igualdade não pode ser utilizado como atribuição. Por quê? Quando eu pego x igual a y, ele está perguntando se x é igual a y. Se eles forem iguais, o resultado desse operador aqui é verdadeiro. Se eles forem diferentes, o resultado é falso. Aí temos o de diferenciação, menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual. Então, são os operadores relacionais que existem no algoritmo, que são os mesmos da matemática. Já os operadores lógicos é aqueles que fazem a comparação, por exemplo, entre dois itens. Verdadeiro ou falso, aí ele vai dar um resultado. E aí, para ficar gravado para vocês, é só vocês entenderem o seguinte. Quando é que o ou, o resultado é verdadeiro? Quando pelo menos uma das variáveis são verdadeiras. Então, se uma das variáveis for verdadeira no ou, o resultado é verdadeiro. E o i? O i, quando pelo menos uma é falsa, então todo o resultado é falso. Então, quem predomina no ou é o verdade. Quem predomina no i é o falso. E o não ele nega. Toda vez que você disser não é verdadeiro, então quer dizer que é falso. Não é falso, então quer dizer que ele é verdadeiro. É assim que funcionam os operadores lógicos. Para elucidar isso, nós temos o que chamamos de tabela verdade, que é para provar
essa questão dos operadores lógicos. Então, eu botei aqui uma tabela verdade, onde eu tenho os primeiros valores que são verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tem os operadores aqui, i, ou, e não, e não. E aqui no segundo item eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, o que foi que eu disse? O i, quando os dois forem verdadeiros, tem algum falso aqui? Não. Então, o resultado, com certeza, ele vai ser verdadeiro. Como eu tinha falado, o i, o que predomina é o falso. Nesse aqui, ó, o primeiro valor é verdadeiro, mas o segundo é falso. Então, o resultado, com certeza, ele é falso. Do outro aqui, ó, o primeiro item que é falso. Então, quem predomina é o falso, eu já sei que no i, aqui também é falso. Aqui é que vai ser falso, porque se ele precisa só de um para ser falso, imagine se ele tem os dois lados falsos. Então, o resultado, ele é falso. No ou, ele só precisa de um verdadeiro. Então, tem o verdadeiro, verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Eu tenho verdadeiro ou falso, o resultado, ele é verdadeiro. Aqui eu tenho falso ou verdadeiro, então o resultado aqui, ele é verdadeiro. Ele precisa só de um para ser verdade. Aqui, como os dois são falsos, então com certeza ele vai ser falso. E no não eu falei que ele nega, ele é o contrário. Quando eu estou dizendo não vê, então o resultado ele é falso, ele é o contrário. Quando eu digo que não é falso, então o resultado ele é verdadeiro. Então essa tabela verdade ela serve para provar como é que funciona esses operadores lógicos. Ok? Então, pessoal, para iniciar nossas aulas, eu acho que é isso. Nós temos agora só para encerrar as regras de procedência desses algoritmos. Ou seja, o que é essas regras de procedência? Antes da gente concluir essa aula. As regras de procedência são as prioridades de cada operador. Ou seja, se você pegar uma expressão matemática, se vier vários operadores, o que é que vai ser resolvido primeiro? Então, ó, da esquerda para a direita, no caso aqui, o ou é o que tem maior prioridade, depois o i. Aí, quando eu tenho dois operadores que têm a mesma prioridade, no caso aqui, ó, eu vou resolver o que vem primeiro. Ou seja, a igualdade tem mais prioridade que a diferença. Aqui, menor que, depois menor igual, maior que, depois maior igual. Se vier todos juntos, aí você resolve o primeiro que vem à esquerda. Primeiro o mais, depois o menos. O primeiro que vier à esquerda, não é que o mais tenha mais prioridade que o menos. É o que vier primeiro, você lendo da esquerda para a direita. Multiplicação da mesma forma. Os dois têm a mesma prioridade. Mas o que vier primeiro, você lendo da esquerda para a direita, é o que você vai fazer. E aqui no caso do positivo e do negativo, quando vier uma negação, a primeira prioridade é o que vier da direita para a esquerda, que é o contrário. Ou seja, o que vem primeiro da direita para depois ir para a esquerda. Então, essas são as regras de procedência que a gente tem no Portugal. Então, é bom aprender isso daqui para quando você for fazer uma operação matemática, você verificar o que vai ser resolvido primeiro. Obviamente, se vier parênteses na expressão, você resolve primeiro o que está dentro do parênteses. O parênteses precede qualquer um desses operadores. Basicamente, é assim que funcionam esses operadores. Ok? Na próxima aula, vamos encerrar essa aula agora. Na próxima aula, eu vou mostrar um exemplo da estrutura sequencial, com todos esses componentes que a gente trabalhou aqui. E, por fim, eu vou aplicar esse exemplo lá no nosso aplicativo, o aplicativo que a gente vai utilizar para fazer os programas. Ok, pessoal? Um abraço, até mais!